O relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, teve até o velho uso de irrealidades e a palavra censura voltou a aparecer. Não à toa, o relator da OEA percebe poder de desinformação no Brasil. Eita! Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora! Como é que é, Daiane? Essa pergunta é ótima, Ana. Sabe aquela velha ladainha que a gente ouve dos bolsonaristas? Inclusive, na mesa tinha Van Hatten, Zambelli e Gaia. Então, assim, vocês imaginam o que o relator de direitos humanos da OEA não teve que ouvir, né? É exatamente isso, né? A gente está aqui com a presença de um relator dessa Organização dos Estados Americanos, uma comissão muito importante, que inclusive foi a convite do nosso governo, do governo brasileiro, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos veio ao Brasil justamente para tentar diminuir essa atenção internacional em relação ao que os golpistas, os inquisitores do governo chamam de censura ou ditadura brasileira. Algo que é totalmente irreal, né, gente? Não existe isso. No entanto, a gente teve essa reunião com esses bolsonaristas e eles ficaram super chateados, se frustraram, já começaram ali a questão da chateação desde o início. Quando eles tentaram ali relatar uma perseguição, disseram que a OEA, em outros locais em que há uma ditadura, quando um governo é de esquerda, age muito rápido, mas no Brasil não age, talvez porque não exista ditadura, né? Tanto não há ditadura que eles estão aí soltos, sendo reeleitos, utilizando dinheiro público, subindo e descendo de avião, podendo sair e voltar do país. Quem sabe não seja por isso, né, que eles estão aí tranquilos, atuando. Quem sabe não seja por isso que a OEA não está trabalhando, né, como eles falam, né, com tanta celeridade. Detalhe, eu vou repetir que quem convidou a entidade para visitar o Brasil foi o próprio governo. Inclusive, eles estiveram, né, o relator esteve com Barroso e com Alexandre de Moraes, que chegaram a explicar toda a questão aí, envolvendo o Musk, envolvendo a saída do Twitter do país e a retomada, porque sim, o Musk arregou e voltou ali com o rabinho entre as pernas, cumprindo todas as exigências jurídicas, é bom lembrar isso, porque os bolsonaristas estão esquecendo, né? Vou te pedir, Ana, para trazer primeiro o vídeo, porque já tem um vídeo, o primeiro que já traz uma atenção aí, primeiro já traz um contexto da visita do relator no Brasil, e logo em seguida você já pode colocar também o segundo, que começa uma tensão aí entre o Gaia e o relator aqui no país, tá? Na primeira reunião dos dois. Por favor. O Gaia, não, vamos lá. O relator especial da OEA, Organização dos Estados Americanos, está no Brasil para tratar da situação de liberdade de expressão aqui no país. De Brasília, quem conversa com a gente sobre essa visita é o Caian Messina. Boa noite, Caian. Oi, Neg, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Exatamente, o advogado colombiano Pedro Vaca se reuniu hoje com a oposição no Congresso Nacional e quis saber a opinião dos parlamentares sobre os ataques de 8 de janeiro. Os congressistas se queixam do que chamam de abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal e também do que chamam de problemas nas penas e principalmente excessos nas penas dos detidos. Ontem, o relator especial da OEA já tinha conversado com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e com o ministro Alexandre de Moraes. Barroso fez um relato sobre a investigação da Polícia Federal que aponta uma avançada articulação de golpe de Estado e informou ao colombiano sobre todo o processo de suspensão e posterior retorno do X ao Brasil. Pedro Vaca também conversou com a ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. Ele ainda vai se reunir com autoridades em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Ana, se você me permite, antes de passar o próximo vídeo, que é do Gaia, o pessoal pergunta aqui no chat se é Pedro Vaca, e assim, eu sei que vai ter muitas piadas, então eu já vou começar, tá? Sim, gente, é Pedro Vaca Vila Real, é o nome do relator. Respeitem, por favor, chat. Vamos lá, Ana. Eu tava me segurando, assim, não é possível que o nome do relator é Pedro Vaca. Vai lidar com gado. Tá bom, vamos lá. Eu precisava tirar isso do meu sistema. Próximo vídeo? É o vídeo que isso, a gente quer ver, né? Exatamente. E aí, esse primeiro vídeo a gente já tem uma tensão aí, porque o Gaia e a turminha querem, logicamente, gravar toda a reunião de forma totalmente integral. E, em geral, essas reuniões elas não são gravadas. Por quê? Porque quando você denuncia algum tipo de violência, quando você denuncia a censura, existe um medo de represária. Mas só que, nesse caso, já que no Brasil não há represária, inclusive com quem comete crimes e golpes de Estado, aparentemente, ou tentativa de golpe, né, aparentemente, eles acham que eles querem gravar e querem publicar isso nas redes sociais, né? Então, enfim, eu vou te pedir para colocar, Ana, por favor. Bora. Gravar, a gente pede que não, pela preservação da confidencialidade da própria reunião e da segurança de todas as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece com todos os espaços, com todas as pessoas, é um protocolo padrão da comissão em visitas em mostra. Perdão, sobre esse ponto. Não há em nenhum ponto, no momento em que a vítima precisa da transparência, essa determinação de que a reunião seja sigilosa. Nós já passamos por isso em Washington e não gostaríamos aqui que houvesse a censura por parte da comissão, justamente ouvindo as vítimas de censura. Então, nós insistimos e vamos manter, desta vez, apesar de nós termos protestado contra aquela decisão, a transparência dessa reunião e, portanto, ela será 100% gravada e filmada. Nesse caso, o relator delibera, mas esse é o protocolo padrão, o relator deliberará. Eu não acredito que haja um prejuízo para as partes que estão sendo gravadas, toda a transparência pode ser reportada depois da forma como os senhores desejarem por meio de comunicação. Esse é um padrão que segue em todas as reuniões, nenhuma reunião será gravada, nenhuma reunião com nenhuma das partes será gravada. O relator pode deliberar, mas essa é a orientação padrão que a gente tem. Eu contesto porque nós tivemos a situação... Ai, meu Deus, de novo, você já falou isso, cara. Pedindo as notas. Lamentavelmente, as notas não vieram com as informações toda a reunião, inclusive havia informações que não condiziam inteiramente com aquilo que nós havíamos discutido. Enviamos um novo e-mail pedindo que bases legais a OEA estava utilizando para não permitir a filmagem. Até o momento não houve resposta. No que, senador Girão, nós entendemos que não há base legal, nós pesquisamos tudo e por isso nós vamos manter a filmagem, porque isso nos preserva. Nós somos as vítimas de abusos e de censura e nós precisamos que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo nessa reunião. Se me permite, es un objetivo mío como cabeza de esta delegación que los espacios sean serenos, que la escucha sea amplia. Entiendo que si eso es un elemento importante para ustedes, lo que le pediría a la delegación es que yo asuma un poco las intervenciones a efectos de que no vaya a haber atribución a mis colegas, que son el equipo técnico que me está apoyando. Es importante que nos indiquen, digamos, toda la información que quieren que llevemos. Eso creo que es el objetivo principal que tenemos acá. Y a efectos, digamos, de poder aprovechar el tiempo, yo les animaría a que empezáramos a que nos provean de la información y pues, de parte de nuestra delegación yo estaré a cargo un poco de las intervenciones para asumir la responsabilidad. Cara, o cara teve uma postura ótima, né? Para quem não acompanhou, não tá no fone de ouvido, não conseguiu pegar a legenda aí, o Pedro Vaca, ele basicamente disse, olha, então eu vou assumir essa responsabilidade, vocês podem gravar, né? Já que isso é importante para vocês, vou deixar a nossa equipe aqui, uma equipe técnica, então meio que assim, olha, isso aqui é um procedimento que é feito com todo mundo, mas se vocês querem gravar, a gente assume aqui, mas o importante aqui é que vocês passem as informações que vocês querem passar. Então, passa a informação. Cadê a informação? Cadê a censura? Vamos lá. E assim, Ana, eu até destaco, eu li aqui no chat, eu perdi quem foi que comentou, mas eu li aqui no chat que é lógico que eles querem gravar. Por quê? Porque depois eles vão pegar essas informações aqui
e vão largar nas redes sociais com pequenas pílulas ali, como assim, vencemos o debate, ganhamos essa discussão. Inclusive, o Gaia, logicamente, Gaia, né? Eu disse no comecinho dessa live que eu mergulhei hoje no Chorume, que eu fui lá na rede do Barrata, no Gaia, e o Gaia, ele, antes mesmo de sair esses vídeos aí com esse debate inicial, ele estava dizendo, não, a nossa reunião foi espetacular, conseguimos mostrar que existe censura no Brasil. Não, pelo contrário, eles conseguiram mostrar que eles estão gastando tempo de um relator da OEA que deveria, de fato, estar realmente intervindo em países em que a censura existe. Né? A gente já começa aí, né? Eu vou te pedir para trazer o segundo vídeo, porque isso continua, tá, Ana? Isso não acabou por aí. Vou aproveitar antes e elogiar também, o chat está lembrando, a equipe técnica ali, né, que está numa posição difícil, né, ele conseguiu sustentar ali, ó, essa é a posição e tal, e quando o relator viu que estava ficando assim, numa posição que eles estavam colocando a equipe dele, né, numa posição difícil, ele chamou para si, falou, então, vocês deixam a equipe de fora e eu assumo aqui, porque ele sabe que eles vão fazer esse tipo de corte, né, o relator isso, o relator aquilo, vamos lá. Sacanagem. Que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Lá, já começa. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição, normalmente, da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. Pelo amor de Deus. Claro que os cortes seriam utilizados pela revista específica aí, né, gente? Vamos lembrar de uma coisa, a missão da OEA, que já esteve no Brasil em 2018, já fez críticas a fake news, os atos de violência nas eleições aqui no país. E não é novidade para a OEA, inclusive a gente tem de forma reiterada as críticas ao que é fake news, ao que é desinformação, que vem acontecendo com muita frequência no Brasil, infelizmente. Então, isso é algo que já preocupa de verdade a entidade, e eu acredito que essa visita do relator só faz piorar essa situação. E aí, Ana, para não dizer assim que a gente não está lembrando que todo esse discurso, essa tensão aí que acontece nessa reunião não vai ser replicado por aí, vamos assistir, tem uma live aí que aconteceu da extrema-direita, sim, tem live da extrema-direita, sim, e eu vou te pedir para trazer um trechinho, que olha o que um colega e jornalista fala sobre essa visita do relator, e que ele espera que o relator faça. Por favor, Ana, só um trechinho. O quê? Bora lá. Gente. Rever vocês todos e conversar. Eu tenho, Constantino, e digo isso aí com a maior tranquilidade, eu tenho vergonha da minha geração, dos que ainda... Eu também tenho, Augusto, mas é por outro motivo. Estão na impressão da minha geração porque eles não fazem o beabá, eles não seguem o beabá que nós todos aprendemos. Papel do... Aliás, Augusto Nunes, cada vez mais claro, né? Vamos lá. O jornalista é perguntar tudo. Nós não somos responsáveis pelas respostas, mas há perguntas que são mais reveladoras que qualquer resposta. Eu aprendi que no jornalismo você deve amar a verdade acima de todas as coisas. E que não adianta brigar com fatos. Eu nunca vi nenhuma vitória de alguém sobre os fatos, nem de alguma publicação, nem de algum jornalista. Mas está errado. Então era uma briga inútil, que nós não travávamos. Hoje é o contrário. Só programas como os programas em que vocês participam, e eu tenho a honra de participar desses programas, como agora, e dos programas que eu participo diariamente, porque eu noto, para o meu espanto, que hoje basta você
relatar o que acontece para dar furo todo dia. Porque a imprensa tradicional, a imprensa velha e os telejornais não publicam o que acontece. Então é impressionante. Na imprensa velha, por exemplo, não houve a morte de um dos presos inocentes do 8 de janeiro. O Clezão não morreu nas retrospectivas feitas no ano da morte dele. E isso é espantoso. É espantoso. A gente chamava a ditadura de ditadura. Eu sofri a censura do AI-5. Ela era pelo menos explícita, mais clara que essa do judiciário. Porque ali estava claro, era assim, a gente recebia ordens, no caso, na época da Maravilha, passei pelo Estadão. Ele ia falar um pouco do currículo dele, mas para quem não sabe, o Augusto Nunes, gente, é simplesmente o colunista e ali uma das pessoas do conselho editorial da revista Oeste. Ele foi editor-chefe, redator-chefe de grandes portais de comunicação, que ele hoje está chamando de velho, mas que ele ajudou a manter aquela estrutura. Então, assim, é velho porque ele fez, né? Arcaico porque ele também esteve lá, e porque gente como ele segue nessas estruturas, e que só não os investidores hoje, que algumas outras pessoas não permitem mais, que às vezes seja um espaço de fake news, sabe? Então, se você fala mentira, você é contrariado dentro da própria editoria, então ele não quer mais estar nesses espaços. Mas, assim, se bobear, se ele ligar para a Folha, ele é recontratado aí no mesmo momento. Eu acho que ele não está querendo mais essa indisposição diária, não. Enfim, Ana, mas a gente entenda o seguinte, né? E aí, no final, depois de uns 5 minutos de conversa, ele fala que ele espera que essa ditadura, que as violências que aconteceram por parte do governo, tudo isso seja reportado pelo relator, e é extremamente sério o que eles falam, porque eles vendem realmente essa ideia de que o Clezão é um rapaz lá de família, e sim, detalhe, tá? Os bolsonaristas levaram a filha e a esposa do Clezão, inclusive a filha falando em espanhol, para conversar com o relator da OEA. Não trouxe aqui porque a gente preserva a imagem dessas pessoas que deveriam estar preservadas, mas eles mesmos fazem questão de utilizar a imagem dessas pessoas ali. Só quem estava no ato de 8 de janeiro, segundo o Ministério Público, a Polícia Federal, foi o Clezão. Então, só quem tem que cumprir algum tipo de punição judicial aí seria o Clezão, que ele realmente faleceu na prisão, sentimos muito pela família. Mas é isso, é importante entender que o Clezão estava no ato inconstitucional e ele foi preso por causa disso. Ponto. Todo o resto é mentira, e se há investigação sobre o que aconteceu com ele na prisão tem que ser feita, aí realmente é um outro ponto, e não essa briga de narrativas de fato que eles realmente estão fazendo, como se o Clezão fosse uma pessoa que estava andando na rua, ou foi pego dentro de uma igreja, ou foi uma pessoa que não poderia simplesmente declarar sua fé e por isso foi preso. Não é isso, gente. A gente não vive uma ditadura no Brasil. A gente pode ter vários pontos, mas, de fato, quem pode denunciar genocídio, quem pode denunciar outras violências é o preto, pobre, favelado, é a comunidade LGBTQIAPN+, que vive violências, inclusive policial, validada por estados e por políticos como esses aí. Tem realmente uma série de problemas no nosso Brasil que não é o fato da direita não poder falar, porque tanto que a gente está ouvindo eles, né, e tanto, né, não só em redes sociais, mas com reuniões, eles têm acesso, inclusive, em espaço de poder político, é nossa prova mais séria ali, mais latente, de que eles têm todo o direito para falar, inclusive, né, poder aquisitivo também para continuar falando o que querem. É isso, Ana, é isso, viu? Mas que bom que eles estavam chorando ali, isso é um ponto positivo, né? A estratégia deles é, né, tentar criar essa história, essa narrativa de que nós estamos sendo censurados, há uma ditadura não dita no país, enfim, e eles continuam indo e vindo, falando o que querem, né? É uma ditadura que existe só na cabeça deles, né? E claro, de fato existe na cabeça deles porque eles têm saudades da ditadura de fato, né? Ela existe, mas ela existe como um sonho para eles, né? Mas aí a estratégia é ganhar de qualquer forma. Então eles vão diante, né, do relator da OEA,
se eles conseguissem, não vão, né? Mas se eles conseguissem convencer alguém da história que eles estão falando, beleza, jogo ganho. Se eles não conseguem, é porque há uma conspiração contra eles. Então, eles sempre têm uma forma de distorcer o que está acontecendo. E aí ainda faz uma porção de vídeos dizendo que eles provaram, olha, tá aqui. Isso é uma estratégia muito comum, muito comum. A pessoa que está mentindo faz a afirmação, aí ela registra a própria afirmação e usa o registro da própria afirmação como prova daquilo que ela está afirmando. A prova que isso aconteceu é que eu disse que aconteceu. E muitas vezes, né, os incautos engolem isso daí, né? É com isso que esse pessoal está contando. Agora, sobre Augusto Nunes, eu gostaria de lembrar que o chat estava lembrando que sim, ele é aquele que saiu no braço com o Glenn Greenwald, tá? E Glenn não tá ficando muito atrás, não. Vamos ser sinceros. É isso que me pega, sabe? Vamos pensar esse momento aí de uma forma diferente, mas não vou entrar nesse buraco agora, não. O importante é ver bolsonarista e essa galera passando vergonha, sendo indelicados e caindo no chão enrolando, que nem o Neymar, assim, para ver se alguém se compadece, né? É isso, a censura e a ditadura deles é tão real quanto as faltas no Neymar, assim. Não é à toa, que é todo mundo o mesmo pacote. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Dani. Foi mal aí, desculpei a menção ao Neymar. Recadinho, rapidinho, bora lá. Eu vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para convidar você a ver o nosso novo vídeo do Telescópio, que é o nosso novo quadro aqui no Meteoro. Nesse vídeo que estreia amanhã, na quinta-feira, você vai saber tudo sobre o sistema Cortex, que é um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública que pode aí usar uma das plataformas aí deles para saber tudo sobre você, saber onde anda o teu carro, o que você compra e muito mais mesmo. Esse sistema tem pouquíssima transparência, tem pouquíssimo controle sobre quem usa, e ele foi muito, de fato, usado e cultivado no governo Bolsonaro, mas o grande problema neste momento é que a coisa não parece ter melhorado muito no momento atual do Brasil, não. É algo para se preocupar aí. Quem é membro do nosso canal pode assistir esse vídeo antecipadamente, já está disponível. E, demais, espera amanhã, quinta-feira, estreia do nosso Telescópio. Beijo, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Bora!